A atividade de copywriting, escrita persuasiva, ela tem sido bastante valorizada dentro do marketing digital e tem gente sendo muito bem remunerado desempenhando essa atividade. Você quer saber o que é necessário para você ser um bom copywriter? Fica comigo até o final desse vídeo. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, cofundador do Revolução Digital, e seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube, onde toda semana publicamos novos vídeos para ajudar pessoas que querem viver de internet tendo uma microagência digital lucrativa. Inclusive, se você ainda não assina aqui o canal, aproveita, assina, ativa as notificações, porque na próxima semana, quando saírem os novos vídeos, você já vai ser automaticamente notificado. E essa semana eu estava revisando umas copies, uns textos de Renatinha, que é copywriter aqui na Revolução Digital, e fiquei muito feliz com a qualidade do material que ela está produzindo. O mais interessante é que Renata tem pouco tempo nessa atividade, tem poucos meses nessa atividade de copywriting, e ela não tem uma formação específica em publicidade, em jornalismo ou em letras. Muita gente acha que para você ser um bom copywriter você precisa ter formação nessas áreas, mas na verdade você não precisa. E eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com você o que é que você precisa para ser um copywriter de destaque, trabalhar tendo resultados nesse mercado e sendo muito bem remunerado com isso. Ponto número 1, entenda de gente. Fazer copy é fazer textos que estimulam as pessoas a lerem, a clicarem e a comprarem. E para você conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa, você precisa entender de pessoas. Quanto mais você entende de pessoas, quanto mais você entende sobre comportamento, entende um pouco sobre psicologia, embora você não precisa ser psicólogo, mas quanto mais você entender de pessoas, entender como a cabeça das pessoas funcionam, como as pessoas operam, como as pessoas tomam decisões, mais resultado você vai ter como copywriter. E isso aí não é uma atividade que você vai desenvolver de uma hora para outra. Você pode desenvolver isso com leituras, você pode desenvolver isso com estudos, vendo vídeos e também parando para observar. Para observar as pessoas, olha as pessoas quando chegam numa loja, como é que elas se comportam numa loja, vê as pessoas em um evento, em uma festa, começa a analisar o comportamento das pessoas em situações rotineiras. Isso vai fazer com que você entenda cada vez mais de gente e vai te dar uma boa base para você ser um copywriter de sucesso. Ponto número 2, falando aí em base em alicerce, é você montar um bom repertório. Quando você vai escrever uma copy é uma atividade que exige um pouco de criatividade, e aí eu acho interessante o Murilo Gun que ele diz que, na verdade, as pessoas criativas elas não criam nada, elas combinam as coisas. Ele até fala da expressão combinatividade. Então ele dá lá um exemplo, quando criaram o primeiro iPhone, as pessoas não inventaram muitas coisas. A tela de toque já existia, o celular já existia, o que aconteceu foi colocar tudo aquilo dentro de um dispositivo único. Então, para você ser criativo e conseguir combinar as coisas, você precisa ter essas coisas na sua cabeça. Por isso que você precisa construir esse repertório. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você assiste filmes, séries, lê jornal, lê revista, mais repertório você vai estar criando. Inclusive, o que é que tem de muito interessante na construção desse repertório? Você não vai ler apenas conteúdo técnico da área de marketing digital, da área de copy. Muitas vezes você vai pegar uma ideia de uma área nada a ver. Por exemplo, você está vendo uma revista sobre veterinária, sobre agronomia, você está lendo uma matéria sobre aquele assunto e ele fala ali um conceito que você pode aplicar dentro de um outro contexto, dentro de um outro mercado. Sem falar, obviamente, que você também precisa entender de cada uma das áreas que você vai escrever, que é exatamente o tópico número 3. O que é esse tópico 3? Você estudar especificamente o negócio e o público do produto que você está produzindo a copy. Então, por exemplo, você vai fazer o texto de uma página de vendas de uma escola de inglês focada em executivos. Você precisa entender aí, primeiro, de escolas de inglês, de cursos de inglês e do produto específico dessa tua escola, qual o diferencial desse produto, o que é que ele tem de diferente dos outros, o que é que essa escola tem de autoridade, o que é que ela tem de recursos a mais que as outras escolas não têm, quais são os benefícios desse teu produto, quais são as características dele, ou seja, entender do produto e também entender bastante do público. Quem são os executivos? O que é que o executivo quer? Quais são os sonhos do executivo? Quais são as dores? Por que um executivo vai comprar um curso de inglês?
E aí, o drive desse executivo é totalmente diferente do de uma mãe que quer colocar o filho na escola de inglês. A gente fez uma vez lá na UNO, lá na minha agência, uma consultoria para um curso de inglês aqui em Recife, um dos maiores cursos de inglês daqui. E lá na época nós tínhamos 7 possíveis personas, 7 públicos diferentes. A mãe da criança pequena, a mãe do adolescente, o universitário, enfim, eram 7 públicos. E um desses públicos era o idoso aposentado. E é interessante que o que move cada um desses públicos são coisas diferentes. A mãe da criança pequena, ela quer, primeiro, deixar o filho em algum lugar para ocupar a tarde do filho e, obviamente, de preferência com alguma coisa útil. O executivo, ele quer aprender inglês para ele ter uma melhor performance profissional, para ele evoluir na carreira, para ele ganhar mais. E a senhora lá de 70 anos aposentada, ela quer aprender inglês para ela não passar vergonha. Foi uma coisa muito interessante dessa consultoria que a gente deu. Ela vai para o exterior com os filhos e os filhos e os netos sabem falar inglês e ela não sabe nem pedir uma água. Então ela quer aprender inglês para ela não passar vergonha em situações básicas do cotidiano. Então você como copywriter, você tem que entender daquilo que você está escrevendo, tanto da empresa, como do produto, como do público, para que você consiga fazer um texto realmente persuasivo, um texto que convença as pessoas a comprarem aquilo que você está vendendo. Um amigo meu, André Cia, que é um copywriter bastante bem sucedido aqui no Brasil, ele me falou uma vez que ele faz uma coisa muito interessante para se apropriar mais daquele segmento para onde ele vai escrever. Ele tenta meio que incorporar o personagem do expert, o especialista nele. Então, por exemplo, ele vai fazer o lançamento de um produto para o nicho feminino, onde a expert é uma mulher. Então ele começa a ver filmes sobre mulheres, ele começa a ver séries sobre mulheres para meio que baixar o espírito de uma mulher para quando ele escrever como uma mulher. Na hora que ele for escrever o vídeo que ela vai falar, na hora que ele for escrever o e-mail na voz daquela mulher que é a especialista que ele está fazendo o lançamento. Então essa é uma técnica bem interessante que permite que você vá ainda mais fundo dentro daquele segmento, dentro daquele produto, dentro daquele negócio para o qual você vai escrever. Ponto número 4, domine gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? Toda vez que o ser humano vai tomar uma decisão, essa decisão ela não é 100% racional. A maioria das nossas decisões são emocionais e baseadas em determinados padrões. Por exemplo, você chega numa cidade que você não conhece, você quer almoçar, tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Um está cheio, o outro está vazio. Qual dos dois você tende a ir? Você tende a ir primeiro para o mais cheio, porque se o outro está vazio não deve ser tão bom. Então, o modo de funcionamento do cérebro da gente, ele toma vários atalhos. E o que é um gatilho mental? É um modo de você, de certo modo, apertar os botões desses atalhos para que o público se comporte de um modo que seja mais favorável a você. Então, tem o gatilho da aprovação social, que é esse exemplo do restaurante que eu dei, onde se você mostra que um lugar tem muita gente e o outro não tem, aquele que tem mais gente vai ser mais valorizado. Tem um gatilho da escassez, vai acabar, últimas vagas, último dia, só tem hoje, isso faz as pessoas correrem para tomar decisão. Tem um gatilho da autoridade, onde você traz elementos de autoridade que vão te dar maior força, as pessoas vão te valorizar mais. Por exemplo, na hora que eu digo num texto lá que eu tenho um doutorado, na hora que eu coloco atrás de um vídeo meu um diploma, ou na hora que eu cito sem querer no meio do vídeo que eu tenho um doutorado, isso automaticamente eleva a minha autoridade. Os médicos, se você vê 2 médicos, um está de bata branca e o outro não está de bata branca, você vai tender a confiar mais no médico que está de bata branca. Então são vários elementos que trazem autoridades e esses são apenas alguns dos gatilhos mentais. Tá? Eu recomendo que você estude vários gatilhos e aplique isso dentro da tua copy. Isso é extremamente importante. Eu sempre falo para os empreendedores lá do Revolução Digital, que é um programa que nós temos de formação de agência, que eles estudem os gatilhos. Inclusive, a gente tem até um treinamento lá completo de gatilhos, onde eu ensino 16 gatilhos, como funcionam e como eles podem aplicar aquilo dentro do marketing. E é importante que eles façam isso com muita responsabilidade, porque um gatilho aplicado da forma correta, ele vai trazer resultados na hora de vender. E você pode usar isso para vender uma coisa boa ou você pode usar isso para vender uma coisa ruim. Então, a coisa fundamental é você estar sempre aplicando os gatilhos nos produtos bons que você sabe que vai ajudar realmente o cliente que fizer aquela compra daquele produto. Ponto número 5, entenda as estruturas. Copywriting é uma atividade que envolve criatividade, mas você não precisa criar 100% das coisas do zero.
Se você vai escrever um e-mail, existe uma receitinha de bolo para você fazer aquele e-mail. Existe uma estrutura que você vai começar chamando a atenção, você vai abrir um loop para a pessoa continuar vendo, você vai trazer o conteúdo e depois você vai chamar para ação. Um vídeo é a mesma coisa, chama a atenção no começo, traz o conteúdo no meio, chama para ação no final. Então todas as peças de marketing digital, seja uma página, seja um vídeo, seja um e-mail, seja um anúncio, você pode criá-la do completo zero, você pode usar criatividade 100%, mas você vai ter muito mais resultados, muito mais rápidos, se você entender as estruturas e começar a utilizar essas estruturas, até que você passe a dominá-las e aí sim você possa ter até mais liberdade para criar. Ponto número 6, para você que quer ser um bom copywriter, é, na hora que estiver fazendo sua copy, não se preocupe com a versão final. Isso é uma coisa que eu digo para todo copywriter, todo mundo que eu estou treinando nessa área de copy aqui na empresa. Eu digo, cara, esquece, vai fazer um e-mail, começa a escrever, sem se preocupar com o português, sem se preocupar com a estruturação das ideias. Vê uma ideia na cabeça, escreve, vai botando no papel, porque uma vez que ela está no papel, é muito mais fácil de você estruturar. Então, o trabalho dessa forma é uma forma que traz muita simplicidade para o processo, porque você não precisa se preocupar em organizar as ideias. Quando você para organizar as ideias, você meio que bloqueia ali a criatividade, você faz com que as ideias não fluam. Então, na hora de escrever uma copy, não se preocupa com a versão final, simplesmente sai colocando as coisas no papel, escreve, depois você para e organiza tudo aquilo que você escreveu. Ponto número 7, seja 100% honesto e íntegro. Como eu falei antes na parte dos gatilhos, os gatilhos permitem que você gere resultados e você tem que usar isso de forma íntegra. Então, por exemplo, gatilho da escassez, que vai acabar, tem poucas vagas. Não fica mentindo dizendo que vai acabar e depois não acaba. Se você diz que a promoção vai acabar no outro dia, realmente encerre a promoção no outro dia. Se você diz que são apenas 50 vagas, realmente venda apenas 50 vagas. Quando você quebra essa dicasinha, quando você não é honesto, quando você não é íntegro, você até pode ter resultados ali em curto prazo, mas em médio e longo prazo, seus resultados não vão ser tão consistentes. Inclusive, é uma coisa até que eu tomo isso para minha vida como um todo. Eu falo muito isso com os empreendedores lá do Revolução Digital. Galera, a gente só tem um nome. Se você se queima no mercado, você vai ter muita dificuldade para reconstruir teu nome. Então, cuida dele. Você vai agir de forma 100% honesta, 100% íntegra, porque você sabe que por mais que você demore mais para ter resultados, comparando com alguém que está mentindo, esse resultado ele vai ser consistente e você não corre risco nenhum de se prejudicar, queimar tua imagem e ter que reconstruir tua imagem ao longo do tempo, e muitas vezes você não consegue reconstruir, você nunca volta para o padrão de sucesso que você teve anteriormente. Se você quer ter uma microagência digital lucrativa, trabalhar na sua própria casa precisando apenas do seu computador, celular e conexão à internet e faturando aí de 5 a 20 mil reais por mês, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para você conhecer mais sobre o Revolução Digital. E se você ainda não assina aqui o canal, aproveita, assina, ativa as notificações e não esquece de curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar cada vez mais conteúdos que vão te ajudar aí na tua trajetória. Sou Felipe Pereira, um grande abraço e até a próxima.